Olá pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero falar para vocês o texto bíblico mais usado pelos maiores pastores, né? Os pastores mais ricos usam para poder ganhar dinheiro na igreja. E eu vou falar para vocês que eles não estão mentindo, eles estão ficando ricos, mas eles não estão mentindo para você, né? Inclusive o povo fica mais pobre e eles mais ricos, mas eles não estão mentindo e eu quero falar, eu quero provar isso aqui para vocês através da Bíblia. Tá bom? Então, se você já estiver duvidando do que eu vou falar aqui, assista esse vídeo até o final, tira suas conclusões e depois, se você não concordar com o que eu vou dizer aqui, eu peço que você me esculache, que você me xingue, desça a lenha aqui nos comentários aqui, xinga me, beleza? Então vamos lá então. Muitas das vezes eu já fui numa igreja que pede muito dinheiro, inclusive era uma igreja extremamente grande, e o texto utilizado foi o texto de Salomão, aonde Salomão, quando ele assume o reino falido do pai dele, que era Davi, Salomão, ele se vê numa situação dificultosa, porque ele de um lado ele olha um povo faminto que precisava de um líder e do outro lado ele vê ali os bois, né, que ele tinha do reino que sobrou do pai dele. Então ele não tinha dinheiro, ele não era rico, era pobre e de marré, 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 não tinha condições de manter aquele povo. E se ele pegasse aqueles bois ali que sobrou e fosse matar para fazer churrasco para o povo comer, simplesmente não dava nem 2 semanas. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu estava procurando aqui na Bíblia, está lá em 2 Crônicas, e Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. E no versículo 7 de 2 Crônicas, capítulo 1, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiser que eu te dê. Tá? Então, basicamente, Salomão fez o sacrifício a Deus, e após aquele sacrifício, Deus viu muita fé, Deus viu muita perseverança no coração dele e perguntou para ele: Salomão, o que você quer? Salomão tinha nas mãos o poder de pedir a Deus tudo que ele queria. Quem falou isso foi Deus, o Criador do céu e da terra. Então, basicamente, se Salomão tivesse pedido a Deus que ele fosse imortal, Deus concederia esse desejo a Salomão. Só que Salomão pediu a Deus sabedoria para lidar com as situações do reino. Mas quando Deus deu para Salomão sabedoria, Salomão então começou a usar sabedoria. Ele foi um homem mais rico, se não foi o homem mais rico que a Bíblia cita, né? Então, basicamente, as igrejas usam esse versículo aqui para poder ganhar dinheiro. Até então, pessoal, a pregação feita desse versículo ela não está errada. Salomão ele deu tudo que ele tinha para conquistar tudo que ele não tinha. Então, basicamente, é isso que as igrejas falam. Eles estão mentindo? Não estão mentindo, infelizmente, eles estão certos. O sacrifício, quando você faz ele com fé, ele gera resultados, e resultados concretos. Ah, mas por que a minha vizinha vendeu o armário, o som, a televisão, o fogão dela e deu tudo na igreja e simplesmente nada voltou? Ela está lá mais pobre do que todo mundo. Simplesmente porque a fé dela não foi alcançada. Ela já deu aquilo pensando na Camaro, na mansão que ela ia morar, que Deus ia dar para ela. E basicamente Deus não é Deus de barganha. Salomão não barganhou com Deus. Salomão fez um sacrifício. Ele sacrificou tudo que ele tinha a Deus. E Deus se agradou daquilo. E muitas das ideias que as pessoas têm, quando escutam essa pregação na igreja, ela já quer barganhar com Deus. Eu vou dar e Deus vai me retribuir. Basicamente é isso. Então, pessoal, como é que se diz? Uma receita, né, que Salomão deixou para nós aqui foi a fé que ele teve em Deus. Foi a fé que ele teve naquele sacrifício que ele estava fazendo ao Senhor. E falando de fé, tem um texto muito conhecido na Bíblia. A Bíblia fala de uma certa feita que Jesus estava na beira do rio, né? E os discípulos, o seguidor dele estava lá dentro do barco e simplesmente
Jesus começa a andar sobre as águas em direção ao barco e aqueles discípulos ali, eles começam a ficar assustados, aquilo ali é um fantasma, e quando eles conseguem perceber, era Jesus andando sobre as águas, e teve um dele, né, que era chamado de Pedro. Pedro, ele falou assim, se és tu mesmo, me manda eu ir até o Senhor, né? E Pedro, ele pisou na água, ele começou a andar sobre a água, e ali, simplesmente, ele estava realmente pisando na água como Jesus, ele estava com fé. Só que a Bíblia fala que veio um vento, bateu em Pedro, e Pedro simplesmente ficou com medo e ele começou a afundar. Nesse momento, Jesus segura na mão de Pedro e diz, homem de pouca fé. Peraí, Jesus falou homem de pouca fé. Vamos lá então, olha só. No verso 28, o Senhor diz, Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Pedro falando para Jesus, para falar com ele, para ir ao teu encontro. Quando Jesus disse para ele, ele foi. No verso 31 diz assim, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé. Olha só, Jesus não está falando aqui homem de pequena fé porque uma pessoa não foi curada, não. Jesus não está falando homem de pouca fé porque a tempestade se acalmou. Jesus está falando homem de pouca fé porque ele começou a afundar na água. Então aqui a gente pode entender que a fé na nossa vida ela tem uma força extremamente maior do que a gente imagina. Se você tiver fé, você vai conseguir andar sobre as águas, você vai tocar no morto, ele vai levantar, você vai poder mandar um monte pular, sair do lugar onde é que ele está e pular na água. Tem exemplo na Bíblia do próprio Jesus falando isso. E tem muitas pessoas por aí que têm a cabeça amarrada por Satanás, que quando escuta isso, fala assim, ele falou no modo figurado. Não foi, ele falou no modo real. Tem partes na Bíblia que ela não é aquilo que ela está dizendo que ela tem outro significado. Só que tem partes na Bíblia que é muito simples de entender, que tem pessoas que dificultam isso. E nessa parte aqui a gente consegue ver que Pedro estava afundando. Jesus disse, homem de pequena fé. Uma certa feita também, Jesus estava dentro do barco com seus discípulos, aí começa uma tempestade extremamente grande e simplesmente a Bíblia fala que o barco ia a pique, estava quase virando, estava quase sendo engolido pela água. O discípulo chega até Jesus e fala, acorda, porque não nós vamos perecer aqui no meio desse mar. Jesus, ele simplesmente, ele olha para aquele discípulo e fala assim, homens de pequena fé. Aí ele vai e manda o vento acalmar e a tempestade acalma e ali fica um sol, fica aquele ambiente mais agradável, né? Então, basicamente, pessoal, a gente consegue ver diversas partes na Bíblia que fala de fé. E se você tiver fé, você tem tudo. Você tem tudo. A fé é o firme fundamento das coisas que você não pode ver, mas acredita. Então, nessa noite ou nessa tarde ou nessa manhã, sei lá a hora que você está vendo esse vídeo aqui, se você botar a sua fé em ação, você vai ficar rico, você vai poder fazer coisas incríveis, porque a própria Bíblia fala de fatos incríveis de pessoas aqui que tiveram fé e realmente surpreenderam a todos ao seu redor. Então, aumenta a sua fé, peça a Jesus para dar um chá de ânimo em você, colocar sua fé lá em cima, porque a fé é fundamental para aqueles que dizem servir Jesus. Amém? É nóis aí.